Vamos começar pelo texto, o verso 5. É necessário ler o verso 5. Vamos lá. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então vamos lá, vamos começar aqui, está aí na tela, o que era as finas iguarias, do que realmente elas tratavam. Alguém pode pensar assim, seriam os alimentos nutritivos? Não. Seria, por exemplo, guloseimas especiais? Também não. O que seria as finas iguarias? Vocês sabiam que essa palavra ela foi tomada do persa para o hebraico? Então você tem a expressão hebraica patibag. Essa expressão hebraica patibag, ela quer dizer comidas finas ou as iguarias do rei. Na verdade, o que nós podemos analisar é que essa palavra, na sua originalidade, ela fala de apropriação, de concessão. Ou seja, o que se pode compreender aqui é que esse alimento se tratava simplesmente era uma expressão que poderia ser aplicada, ser sustentado pelo rei. As finas iguarias era tão somente falar de ser sustentado pelo rei, era participar do menagé. Então, veja bem que aqui outros oficiais participavam desse alimento. Mas na essência, viu jovem, na essência, essa expressão finas iguarias apontava para isso, apropriação ou concessão. Que na verdade aqui nada mais era do que ser sustentado pelo rei, pelo governo. E aí nós podemos analisar que na Bíblia não há nenhuma imposição moral por causa de comida. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só para me livrar de carne de porco, ou ele não morreu para me livrar de uma Coca-Cola. Viu, jovem? A comida ela não tem peso moral. Vocês entenderam? Ela não tem peso moral. Como também a bebida. Vocês podem observar que o vinho sem ter grande poder alcoólico, era parte da comida dos judeus. Fazia parte. E aí depois você pode ler, o jovem pode ler Provérbios 20 primeiro, capítulo 23, verso 20, verso 30 e 31. Vocês podem observar que na própria palavra de Deus já havia ordem de Deus para se ter cuidado contra o vinho. Ain é a palavra hebraica. Então veja que essa era a ordem de Deus. Por quê? Porque o vinho, com o seu poder alcoólico, ele ia trazer vergonha para o rei, ia trazer complicação, de modo que até mesmo Levítico 10, verso 9, Deus proibiu os sacerdotes ingerirem bebidas alcoólicas. E Provérbio 31, 4, 5, o jovem pode ler lá, ele vai falar do poder dessa bebida. O que eu quero dizer aqui é que, na verdade, não há poder moral na comida. Por exemplo, um prato de arroz com frango não vai te levar para o inferno. Um leitãozinho que tu come com farinha não vai te levar para o inferno. Certo? Agora, nós podemos dizer que o excesso, que é a gula já se torna um pecado. É verdade. Aí já tem prejuízos para o corpo. Como também a bebida alcoólica, ela traz prejuízo para a saúde, para o corpo. E aí nós podemos analisar que a Bíblia, ela vem terminantemente contra essa questão. Mas, por exemplo, outras comidas e também aquele vinho sem um poder alcoólico que os judeus tinham na diária alimentar deles, era normal. O que eu quero dizer é que o texto não está tratando disso aqui. O texto está tratando das finas iguarias que, na verdade, apontava para ser sustentado pelo rei. É esse o sentido, ok? Então, em prosseguimento, agora nós vamos para o verso 8, que é o versículo da lição, ficou de quanto lá? 11 a 16. 11, né? Mas vamos começar pelo verso 8, que aí a gente vai explicando direitinho. Vamos lá. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então veja que a decisão de não se contaminar veio de quem?
De Daniel. Veio de Daniel. Houve alguma imposição para ele? Não. Um pastor disse, não coma. Não disse. Um sacerdote disse para ele, não coma. Também não. De quem foi a decisão? Dele mesmo. Veja que devido ao compromisso com Deus, a fidelidade com Deus, Daniel chegou na Babilônia e ele viu que lá, em todos os setores, tinham as questões que eram culturais, que eram normais, mas ele sabia onde estava o perigo para a sua fé. Ele sabia onde estava o perigo que poderia causar contaminação jovem para a vida espiritual dele. Inclusive, ele viu que esse simples sustentar do governo poderia trazer problema, pesar, complicação para a sua vida espiritual. Por isso que ele resolveu. O que você tem aqui em Daniel? Você tem um jovem inteligente, você tem um jovem que queria manter o comportamento dele como servo de Deus. De Deus. Então, ele decide não se contaminar. Essa palavra aí, Gaal, do hebraico, na verdade, pode envolver o contaminar de modo físico. Vamos ler aí Isaías 63, verso 3. Esse contaminar físico é uma mancha. Poderia ser também contaminação moral, ok? E contaminação cerimonial. Vamos lá aí, Isaías 63, 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Isso. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Ou seja, você tem a contaminação física, que é contaminar a veste da pessoa, a roupa. Nós temos também a contaminação moral, nós temos isso em Esdras, depois o jovem pode ler Esdras 2:62. Você tem a contaminação moral, que é Sofonias 3, primeiro. Então, veja bem aqui que, na verdade, Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar. Ele colocou no seu coração não se envolver com aquilo que estaria ali presente. Então, veja, por que Daniel tomou essa decisão? Nós colocamos aí na tela. Uma decisão pela justiça, não se contaminar. E você tem aí o discernimento de Daniel. Por que Daniel fez isso? Porque ele entendeu que lá na Babilônia, até mesmo comer e o beber, tinha um ritual místico. Até o matar de um animal seguia um ritual místico. Ou seja, como eram pagãos, como tinham as suas crenças, envolvia tudo isso. E a carne que era posta na mesa do rei, sem dúvida, aquele animal que fora morto, seguia uma regra mística, religiosa e pagã. E Daniel sabia disso. Agora, o mais interessante é que nós podemos analisar aqui, irmão Magno, que Daniel, ele seguia as regras do kosher, ou kasher, como alguém fala, que é a comida hebraica, que ela segue uma norma levítica. Quando a gente atenta para a palavra de Deus, os judeus, eles seguiam as normas da comida. Ou seja, vamos ver aí, Êxodo 34, 15. Vamos lá, Êxodo 34, 15. Olha o que diz a Bíblia. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. Então, veja bem, Daniel, ele sabia que qualquer comida oferecida a um deus pagão, ele não poderia ingerir. Além disso, quando nós lemos Levítico, ele sabia muito bem das leis que regiam a questão de animais puros e animais impuros. Então, Daniel, tem outra coisa que eu quero dizer para a juventude aqui, preste bem atenção. Viu, jovem? Escutem bem. Se você analisar Mateus 12, 3, 5, 1 Samuel 21, 6, Números 28, 8, 9, como surgia uma necessidade, Daniel, ele poderia, naquele momento, em estado de necessidade, ele quebrar a lei. Exatamente. Ele poderia, não, Deus vai me compreender porque eu estou aqui num palácio, eu não posso impor, eu não posso mudar, ele vai me entender. Só que Daniel decidiu batalhar pela sua fé. Ele não quis aceitar
aquela desculpa de dizer, não, eu, como é um estado de necessidade, a lei me dá isso. Ela me dá direito. Nesse estado de necessidade, eu descumpri as leis cerimoniais em relação à comida. Mas Daniel não quis fazer isso. Por que ele não quis fazer isso? Justamente porque ele tinha firmeza no seu coração de que ele deveria servir a Deus. E essa situação, ela aparece uma grande oportunidade, né, de comer na casa do rei, na mesa do rei, ser sustentado pelo rei. Significaria que eles não precisariam buscar ou lutar pela comida ou fazer a própria comida. Então aí, digamos assim, eles poderiam ver, opa, eis aqui uma grande porta que Deus nos abriu. Confundir as coisas. Mas ele estava ligado, digamos assim, no mistério, né? Isso. E sabia do que se tratava e lançou a sua proposta. Na verdade, como o irmão Magno está falando, Daniel, ele pôde perceber, por isso que eu coloquei aí, ó, o discernimento de Daniel. Por que eu falei o discernimento? Porque Daniel pôde perceber que aquilo ali poderia comprometer a sua fé. A sua fé. Então, ele mesmo decidiu lutar pela sua fé. O jovem cristão, em um ambiente, na faculdade, na escola, com a amizade, ele sabe até onde pode ir e até onde não pode? Não pode ir. Porque ele sabe aquilo que vai comprometer a sua fé. Sabe ou não sabe? Sabe. Se ele está à mesa, aí às vezes o jovem diz, é porque eu fui tentado. Não, você sabe, você pode estar à mesa com amigos e na hora que ele botar a bebida, aí você diz, meu querido, me desculpe, eu vou sair agora porque eu sou crente. Eu sou cristão e a minha fé. Ou se você não quiser, fique calado, mas não compartilhe com aquilo ali. Você sabe, porque você tem discernimento. O rapaz, ele sabe quando a moça está dando em cima dele para namorar, mas ele sabe também quando ela está dando em cima dele para fazer a prostituição. Sabe ou não sabe? Sabe. Então, aí é que você vai ter o discernimento. Não, eu não vou fazer isso porque eu tenho um compromisso com meu Deus, eu vou comprometer a sua vida, como também a minha. Então, eu tenho um compromisso com Deus. Essa é a postura do jovem cristão. Como eu disse aqui agora há pouco, Daniel, em um estado de necessidade, conforme a lei falava, ele poderia quebrar ou não poderia? Poderia. Mas ele quis fazer isso? Não. Porque ele não quis facilidade, ele quis batalhar pela sua fé. Bota para cá, Daniel. Olha, jovens, o Senhor Deus, para refletir, o Senhor Deus não quer jovens parados, jovens que não ousem lutar, jovens que queiram ficar com medo de decidir a fé. O Senhor só quer jovens que decidam a fé, jovens que estejam prontos para morrer pelo Evangelho. Às vezes você vai para a universidade, tem vergonha de dizer que é crente. Está no emprego, tem vergonha de dizer que é crente. Se ajunta com uma patotinha que começa a fumar maconha, que anda de todo jeito, tem vergonha de dizer que é crente. Deus não vai te honrar se você não honra Ele. Vou logo dizer para a juventude, não venha com essa conversinha para Deus, esse louvorzinho, ele me entende, ele sabe quem sou eu. Não, Deus não quer saber quem é você. Ele quer saber se você quer manter a fé com Ele. Se você quer abraçar a fé, Deus vai honrar Daniel e os seus companheiros, porque eles decidiram, nós não vamos nos contaminar. Mas era uma coisa simples. Era, mas eles sabiam. Na verdade, Daniel não queria viver como boy da Babilônia. Daniel não queria viver como um cidadão da Babilônia. Ele queria viver mesmo na Babilônia, era como um exilado. Ele queria viver na Babilônia, era como cativo. Porque no momento em que ele começasse a participar das festas de gala, a participar dos banquetes, das reuniões famosas, ele estaria esquecendo o quê? De Deus, de onde ele veio, dos seus princípios, da sua fé. Viu? Ou seja, às vezes a pessoa pode dizer, não, mas isso aqui não tem nada não. Mas Daniel percebeu que aquilo ali era uma prova para lhe afastar de onde? De Deus. De Deus. Às vezes, jovem, é uma coisa tão simples. Aí você diz, não, isso aqui não tem nada não. Tem nada não. Mas esse tem nada não vai lhe afastando o quê? Da fé. Eu vou perder um culto hoje, tem nada não. Amanhã ele vai querer ir de novo? Não. Ou seja, vai enfraquecendo, até quando você chega e fracassa na fé. Ok? Então, Daniel não queria viver na Babilônia como cidadão da Babilônia. Porque tem irmão que ele é crente, tem jovem que ele é crente, mas só porque ele agora entrou numa academia, ele quer viver como os acadêmicos de lá. Ele entrou numa festa, ele quer viver como se fosse de lá. Não! Viva lá, mas com o seu coração aonde? Em Deus. Em Deus e no céu.
Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, aí veja bem que Daniel, ele não quis se comprometer. E ele pediu, veja que esse verbo pedir, bikesh, do hebraico, ele está dizendo buscou, e aí está no piel, é um intensivo. Ele foi lá, foi várias vezes e pediu com força. Ele pediu com força, mostrando que ele queria preservar a sua fé. Vamos lá, verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha, aí vem o caso. O que acontece? Quando você é fiel, quando você é sincero, não pense que Deus vai te deixar. Daniel na Babilônia com os seus companheiros, Deus usou com ele para o quê? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Meu querido jovem, bota para cá, Daniel. Verdade para os jovens, reflita comigo. Se você for fiel, e se você não abrir mão da sua fé, mas se comprometer com Deus, ore, confie. Aonde você estiver, Deus vai cuidar de você. Não somente isso, Ele vai te dar graça, Ele vai usar de misericórdia, Ele vai te colocar em lugares que você nem imagina. Mas para isso é preciso ser o quê? Ser fiel a Deus. Ser fiel. Onde é que Deus vai abençoar um jovem que não quer saber de ler Bíblia, que não quer saber de orar, que só vive assistindo filme pornográfico, novela imoral, só vive para cinema, não quer saber de Deus, só quer saber de jogo? Onde é que Deus vai te abençoar, jovem? Está aí na Bíblia. Ou seja, Deus concedeu misericórdia. Como é que diz o texto? Como é que diz o texto? Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Isso. E veja bem, às vezes pode ser um pagão, eu coloquei aí, olha, está aí na nossa tela, é muito importante. Algumas coisas admiráveis nos pagãos. Eles sendo pagãos, tendo a idolatria, mas Daniel encontrou graça e misericórdia diante deles. Ou seja, tinha alguma coisa boa neles. Mas essa coisa boa para com Daniel é porque Deus usou como? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Nós só somos alguma coisa pela graça e pela misericórdia de Deus. Ok? Então, havia